Estamos entrando ao vivo aqui pelo @mic.células. Sejam todos bem-vindos, minha amiga Rosane, lá de Lajeado, pastor Xandão, pastora Rutiane. A gente vai se preparando para começar uma live hoje, um papo muito gostoso. Principalmente para a turma que está chegando aí, a pastora Rutiane, a Rosane, um assunto muito caro para a gente, que é o cuidado pastoral dos pastores. Pastores precisam ser pastoreados? Pastores sofrem? Será que pastores sofrem? Engenharia, seja bem-vindo. Porque hoje é o dia do culto do pastor Neto, pastor Rutiane, por isso que ele faz live. Aí dá no mesmo horário, é o culto dele, da igreja. Sky, Mailana, seja todo mundo bem-vindo. A gente vai já começar a nossa live. E a gente vai estar falando hoje sobre o pastoreio de pastores, a rede de pastores do MIC. E quem vai estar compartilhando com a gente sobre isso hoje é o pastor Clore, que é o líder da, da nossa rede. Ele já vem liderando com a gente. O pastor Clori entrou, mas já, pastor Clori, aí manda o convite aí. Fiz alguma coisa, pronto. Pastor Clori, aí apareceu para você aí em cima participar da live, alguma coisa assim. Aí tu bota assim, convidar, que aí eu te aceito aqui já já. Acho que o pastor Clori já mandou. Deixa eu ver. Pois é, pastor Utiano. Hoje vamos conversar com o pastor Clore. Esperando ele mandar o convite, mas ele já entrou já tá aqui ao vivo na live já. E a gente vai estar falando sobre as nossas redes. Redes sobre o pastoreio de pastores, o cuidado pastoral, com o pastor Clore, que é um dos pais da criança, da rede de pastoreio de pastores no Brasil. Pastor Clore, eu vi que o senhor entrou aí. Lídia Garcia, obrigado por vir. A gente estava falando da agorinha lá pelo meu. Tô só esperando o pastor Clori mandar o convite aqui pra gente começar, mas olha aí, o pastor Clori já mandou uma mãozinha ali. Tô esperando o senhor mandar o convite aqui pra eu lhe aceitar e botar aqui na live pra gente bater o nosso papo de hoje. E o assunto maravilhoso. Convidar o pastor Clori. Lhe convidei, pastor Clori. Aceite aí. E quem vai estar conversando com a gente hoje é o pastor Clore. Opa! E aí? E aí, pastor Clore? Tudo bem, querido? Que bom a gente ter esse tempo agora para ter um papo, uma conversa boa de Sem amigos, né? dúvida. Sem dúvida. Tá me ouvindo bem? Tô ouvindo bem, muito bem. Mandar um Ok. abraço pro pastor Valceli, que entrou aí. Pastor Valceli acompanha a gente hoje aí, um assunto bem legal. E a gente vai estar falando, uma conversa com o pastor Clore, e a gente vai estar falando sobre as redes de igrejas do Ministério Igreja em Célula no Brasil. Uma rede de mentoria de pastores, uma rede de coach, como a gente tem chamado, né? E o pastor Clore é o pai da criança, praticamente. Foi o primeiro líder, é quem vem catalisando esse movimento no Brasil todo, lógico, junto com o Ben, com o pastor Roberto, com o Alexandre. E pastor É Clore, isso. seja bem-vindo, pastor Clore. Aqui nossa conversa do MIC. Valeu. É um prazer estar aqui com você.
e com os amados que estão conectados com a gente. Um abração ao pessoal lá de Marília e os demais que estão conectados com a gente. Desculpa, eu demorei um Isso, pouquinho, porque eu estava no aconselhamento. Pastor Clore, não, estamos no horário. Pastor Clore, em primeiro lugar, quem é o Pastor Clore? Quem é? De onde é que o senhor veio? Onde é que o senhor está? Qual é a igreja? Estou em Campinas, São Paulo, Igreja Missionária Unida de Campinas. É uma igreja denominacional, a gente faz parte da Igreja Missionária Unida do Brasil. Eu me converti aqui onde estou, quando eu tinha 17 anos, bastante tempo atrás, né? E tenho tido a graça de ser o pastor da igreja ao longo de vários anos. Estive envolvido também em várias instâncias de administração da denominação, como presidente, diretor de missões, tesoureiro, e assim, ao longo desses vários anos de ministério, tenho podido servir ao Senhor de diversas maneiras. Mas eu me converti aqui quando eu tinha 17 anos. Exatamente no dia que estava completando 17 anos foi o dia da minha conversão ao Senhor. Que bênção, Pastor Clore. Então vamos. E a gente já se conhece há quanto tempo, Pastor Clore? Que a gente já tem uma relação mais próxima. Acho que uns 10 anos, talvez, né? Mais de Ou mais, 10, eu creio. mais de 10 anos, né? Porque eu me lembro de tê-lo visto, pelo menos pela primeira vez, quando a gente ficou mais próximo, em 2005, em Foz do Iguaçu. Ah, sim. Então tem Naquele, 15 naquele anos encontro, praticamente já. 15 anos. Verdade, É. verdade, verdade. Pode É até porque a ser que a gente nunca gente... pensa assim. Sabe por quê, Pastor Clore? Porque para mim o senhor era um dos líderes, era uma espécie assim do meu ídolo, né? Eu era só um espectador participando dos congressos. Pode ser que a gente já se viu antes disso nos congressos, né? Com certeza. Mas o primeiro contato que a gente teve mais próximo foi em 2005, em Foz do Iguaçu. Justamente no encontro voltado para mentoria. Uhum. Né? Era uma das primeiras iniciativas do MIC, Ministério Igreja em Células, de proporcionar para os pastores que estavam relacionados, ligados ao MIC, algum tipo de assessoria, algum tipo de acompanhamento nesse nível de pastoreio, de pastores, de mentoria. Pastor Clore, vamos entrar no nosso assunto aqui. Primeiro, eu queria começar perguntando, pastores precisam ser pastoreados? Porque pastor não é para cuidar das ovelhas, ele não está lá para pregar, amar, visitar, mas pastor precisa de cuidados também? Sem sombra de dúvida. Antes de tudo, porque pastor também é ovelha. Né? Faz parte do rebanho do Senhor, é ovelha do rebanho do Senhor, e sem dúvida precisa de cuidado, como uma pessoa, como um ser humano, como um líder espiritual, como um cristão em desenvolvimento, precisa de cuidado, sem sombra de dúvida. E dentro desse processo de pastoreio de pastores, ou mentoria, como a gente tem chamado, também coaching, como temos chamado, daqui a pouco a gente vai conversar mais sobre tudo isso, a Rosiane, se não me engano, numa das manifestações agora há pouco, escreveu, cuidando de quem cuida. Né? É justamente esse o desafio. Pastor que cuida precisa ser também cuidado. Eu fiz alguma coisa aqui que eu não sei o que foi que eu fiz, mas já voltei. Alternou a sua câmera. Voltei, estou ouvindo. Pastores precisam ser cuidados, exatamente. Com certeza. Mas, pastor Clore, é interessante algumas, até antes da gente entrar na questão das redes,
da nossa experiência em conectar pastores e igrejas, ainda mais um pouquinho sobre isso, é porque as igrejas, às vezes, até os próprios pastores, eu também acho que às vezes tem uma certa resistência em entender e perceber É que verdade. a quantidade de pastores, milhares de pastores, a pesquisa americana que eu tive acesso, milhares de pastores abandonam o ministério todo ano. E 75% das famílias pastorais acham que o ministério do pastor nos Estados Unidos prejudica a família. Agora teve uma série, recentemente, uma onda de depressão e até suicídio de pastores. Verdade. E são sinais de que o ministério pastoral ele é um trabalho que está debaixo de sempre de muita pressão. Às vezes as ovelhas não sabem disso, né? Mas de muita pressão, de muitas lutas. Isso promove sofrimento para o pastor. E ele precisa ser cuidado, né? Ele não pode andar sozinho. Sim, sem dúvida. Um dos nossos lemas é justamente esse. O nosso sonho, na verdade, é chegarmos a um dia em que não haverão mais pastores sozinhos, né? Tanto é que o pessoal lá do Rio de Janeiro, principalmente, estabeleceu essa expressão, sozinho nunca mais. De fato, como você observou, muitos pastores não se dão a esse cuidado, quer dizer, não reconhecem a necessidade que tem desse cuidado. Você virou a câmera de novo, isso. A necessidade que tem desse cuidado, e muitas igrejas também não percebem. Às vezes por conta do próprio pastor, que se apresenta como alguém que está acima, né, das dificuldades dos mortais. A tendência de colocar aqueles que estão no ministério pastoral numa espécie de pedestal, numa espécie de altar, digamos assim. Em alguns casos acontece uma verdadeira idolatria, né? Então, muitas igrejas não têm noção da necessidade que o pastor tem de cuidado, e os próprios pastores negligenciam essa necessidade pela pressão de sempre se apresentarem ou estarem aparentemente bem. E é isso que gera o conflito na vida de muitos que chegam ao suicídio. Claro que existem outros fatores que também contribuem para isso, mas um deles, sem sombra de dúvida, é essa pressão para sempre estar bem, quando na realidade, na sua realidade interior, na sua realidade pessoal, isso não é uma verdade. Tá? Além da cobrança existente por parte da igreja, muitas vezes. Uhum. E você mencionou a pesquisa nos Estados Unidos, pesquisa feita pelo Instituto Barna. Aqui no Brasil a realidade não é muito diferente. Nós não temos números precisos aqui no Brasil, mas sabemos que a realidade não é muito diferente. Verdade. Né? Pastor, então, Clori, agora vindo para a nossa rede, o que é a rede de coach do MIC, essa que a gente está envolvida, para quem ainda não conhece? A rede aqui no Brasil, ela começou mais de forma espontânea, antes de ter essa estruturação que a gente tem hoje. Como na nossa primeira live com o Alexandre foi verificado, iniciativas como a do Alexandre e a minha aqui em Campinas geraram parte daquilo que nós temos hoje na rede, que são os polos de São Luís, o polo de Campinas, do qual outros polos surgiram. No meu caso, eu conheci o MIC, o Ministério da Igreja em Células, pastor Roberto, na verdade, conheci o pastor Roberto lá em julho de 97, quando eu fui participar de um seminário sobre visão e estrutura, que seria a introdução aos módulos de transição para a Igreja em Células.
nós já éramos uma comunidade com grupos pequenos, há cerca de 10 anos, mas grupos que, apesar de terem objetivos muito semelhantes ao que temos nas células, na verdade eram grupos grandes, verdadeiras congregações ou pontos de pregação, porque um dos grupos, por exemplo, chegou a congregar, a reunir mais de 70 pessoas numa casa. Deixa de ser grupo, né? Na verdade. E a gente entendia, depois de quase 10 anos de vivência nessa dinâmica, que faltava alguma coisa. E então, em julho de 97, eu participei desse seminário com o Roberto, de Visão e Estrutura, e foi ali que eu entendi, que faltava justamente o elemento da mudança de valores. Então, voltando, falando com a liderança, decidimos iniciar o processo de fazer os módulos para a transição. O primeiro módulo que foi realizado aqui no Brasil pelo Ministério da Igreja em Células, com o pastor Ralph Neighbor, durante uma semana, no mês de setembro, em Curitiba, eu estava lá. Fiz parte daquela turma, mais de 320, se não me engano, foi o primeiro módulo, pastores. o primeiro na história do MIC, né? O primeiro módulo realizado pelo MIC aqui. Na verdade. Na verdade, é ali que o MIC começa, né? Esse primeiro evento, praticamente. Exato. Foi o primeiro evento do MIC, sim. Né? E, então, naquele encontro, haviam outros pastores aqui de Campinas. Alguns deles eu já conhecia, outros não. Éramos, ao todo, 5 igrejas aqui de Campinas que estavam participando naquele encontro. Né? Como eu disse, alguns eu já conhecia, outros não. E depois daquele encontro, nós decidimos nos ajudar mutuamente. Então, um mês e pouco depois daquele encontro, daquele módulo em Curitiba, nós... Opa, acho que o pastor Clori caiu. Esperar o pastor Clori voltar aqui de novo para a gente continuar nossa conversa. Opa. Oi, Clori, caiu, voltou. Tá, Jorge. Sim. Aí a gente ouviu até ali, vocês decidiram a se ajudar mutuamente. Isso. No processo de Nós éramos, acho que uns 7 pastores representando 5 igrejas, né? Que estavam fazendo o módulo da transição, iniciando o processo da transição. Então, começamos a nos encontrar regularmente, pelo menos uma vez por mês, a princípio, para trocar experiências, trocar dúvidas, tirar dúvidas e falar do nosso processo. E isso continuou ao longo dos anos. Alguns saíram, outros chegaram, e à medida em que em nossa comunidade nós fomos avançando na transição, eu acabei assumindo um papel de facilitador para outros pastores que estavam interessados no processo. Com o passar dos anos, o próprio escritório do MIC passou a me conectar com pastores da região que se mostravam interessados. Tá? Então, eu passei, como que naturalmente, a ser um facilitador do MIC, posteriormente um instrutor de módulos, e assim foi o nosso começo da rede aqui. Quando nós conhecemos o trabalho através do pastor Benuongo, nessa forma que desenvolvemos hoje, o que aconteceu foi a adaptação daquilo que a gente já tinha aqui, de uma maneira muito informal, a essa estrutura mais consistente, né, e com
foco e objetivo mais claramente definido, que é hoje a rede de coaching do MIC, né? E qual é o propósito qual é se a gente pudesse tentar explicar para o que é a nossa rede, qual é o propósito da rede de coaching do MIC? Bom, apesar de usarmos a expressão rede de coaching, nosso foco não é o coaching na maneira como é conhecido, né? Porque, na verdade, o que nós fazemos e vivenciamos é um misto, é uma mescla entre, pelo menos, três conceitos básicos, que é o próprio conceito do coaching, né? Ou seja, alguém que vai ajudar outro a desenvolver as suas capacidades, suas habilidades, mas associando também a ideia do mentor e a ideia do discipulador. Então, a gente vivencia mentoria, discipulado e coaching em conjunto. E outras coisas que vêm nesse conjunto, incluindo, por exemplo, a ideia de pastoreio de pastores, a ideia de prestação de contas, a ideia de companheiro de jugo, alguém que caminha do lado, né? Então, na realidade, é um esforço que nasceu da oferta de consultoria do MIC, ou seja, pastores e igrejas que já estavam vivenciando a transição, ajudando pastores e igrejas que estavam iniciando essa transição. Assim como você, Alexandre, eu, ajudamos outras igrejas a iniciar ou conduzir o seu processo de transição, realizando módulos, fazendo treinamentos, fazendo reuniões com líderes, ministrando nas igrejas, porque desse processo de consultoria que inicialmente era oferecido e continua sendo oferecido pelo MIC, surgiu a conscientização da necessidade dos pastores terem alguém caminhando do lado. Porque, infelizmente, a maioria dos pastores, mesmo fazendo parte de uma denominação ou de uma associação de pastores, nem sempre encontram nesse contexto uma relação ou a oportunidade de desenvolver um relacionamento consistente de confiança, de liberdade. Por isso, muitos pastores lutam sozinhos porque não têm um ambiente de confiança no seu contexto denominacional ou na sua associação de pastores para abrir o coração, para compartilhar a sua vida, compartilhar suas lutas, né? Para mim foi muito, e tem sido, apesar de hoje não estarmos realizando tantos os módulos como antigamente, mas para mim foi muito significativo e tem sido, por exemplo, ao ir para uma igreja, prestar assistência, reunião com líderes, ou treinamento, ou módulos, ficar hospedado, ser hospedado na casa do pastor e sua família, e poder ter esse contato íntimo, esse contato pessoal. Tem sido algo impressionante. E mesmo os nossos encontros mensais da rede tem sido algo marcante, porque às vezes nós temos pastores que vêm estar conosco pela primeira vez e já abrem o coração, compartilham suas lutas, suas dores, coisa que não conseguem fazer ou não se sentem seguros para fazer no seu contexto denominacional ou de associação de pastores. E Clore, eu vou fazer uma pergunta que eu acho que está muito próximo a isso que a gente está falando, estendendo, porque a nossa rede ela tem uma questão especial, que são os valores da própria rede, né? E aí eu vou te fazer essa pergunta para a gente compartilhar e conversar, quais são os valores da nossa rede? O que para nós é assim inegociável, já que a gente está falando sobre esse ambiente de compartilhar, valores que para nós são inegociáveis e que são importantes e que nos caracterizam, né?
Um dos valores que nos atraíram nessa proposta da rede é o fato de sermos pessoas comuns, pastores comuns, né, sendo usados por Deus sem o destaque de algum figurão, né? Ou seja, não estamos em busca de glória pessoal, e um dos lemas que a gente cultiva é justamente esse, né? Nenhuma glória, nenhum controle. Diferentemente de muitos modelos que existem por aí, de visão celular, onde há uma interferência na igreja, uma submissão imposta à liderança do movimento, na rede de pastores e igrejas do MIC, na rede de coaching do MIC, na rede de igrejas em células ligadas ao MIC, não existe isso. Não existe sequer a imposição para adotar o modelo que a gente está vivenciando. Então, a nossa disposição parte do princípio de ajudar o pastor e a igreja no seu desenvolvimento, ajudar o pastor como pessoa no seu ministério, na sua vida pessoal, no seu crescimento pessoal. Então, um dos valores da rede é esse. Além do próprio trabalho em rede, que é um dos valores também que tem sido apaixonante para os pastores envolvidos, é trabalhar em rede, é a cooperação de uma igreja com a outra. Em lugar de competir uma com a outra, vamos cooperar umas com as outras, né? A questão de estruturas simples, estruturas adaptáveis, é outro valor. O fato de cultivarmos um senso de família. De fato, nós nos referimos à rede como família, né? Não é uma associação, não é uma organização. A gente busca ser, de fato, um movimento de pastores e igrejas que, conectados, estão se ajudando mutuamente, estão cooperando uns com os outros para cumprir a grande comissão, que entendemos não ser tarefa de um indivíduo, não ser tarefa de uma igreja local e não ser tarefa de uma denominação. É tarefa do corpo de Cristo, de um modo geral. Então, nos comprometemos nesse sentido a auxiliar uns aos outros. Além disso, outros valores que a gente cultiva estão relacionados àquilo que nós chamamos de essências da igreja e no contexto celular, da igreja em células, né? Que é a centralidade de Cristo, a cooperação, que eu já mencionei, que é o fazer missões, que é a participação dos membros no desenvolvimento do seu sacerdócio, do seu ministério dado pelo Senhor, que é juntos fazermos missões. Nós trabalhamos esses elementos também em nossos encontros da rede. É o que chamamos de essências da igreja, né? E Clório, dentro dessa ideia, né, do que a gente faz missões, a gente cuida dos pastores, a gente dá assessoria para a igreja, tudo isso tu já colocaste aí. Eu só queria que tu comentasse melhor. É algo que a gente tem chamado quais são os pilares, né, da nossa rede. E basicamente são 3 pilares. E aí eu queria que tu comentasse. Porque às vezes o que é a rede? Aí alguns veem a gente falando muito sobre missões, outros falando sobre células, outros falando sobre pastoreio de pastores. E, na verdade, isso para nós, essa tríade para nós é importante, né? A gente está conectando pastores e igrejas, onde a gente dá assessoria da visão celular, não é isso? A gente cuida da vida do pastor e a gente faz missão juntos. E aí eu queria que tu comentasse sobre esses 3 grandes pilares para a gente como rede, né? Uhum.
Partindo da ideia de que não deve existir pastores solitários, pastores que andam sozinhos, que caminham sozinhos, até porque quando a gente olha no Novo Testamento, nós vemos que a liderança da igreja local sempre é uma liderança plural. Exato. Tá? O que não é, infelizmente, a realidade de muitos pastores hoje, que estão literalmente sozinhos, às vezes nem contando com o apoio de líderes não pastores na sua comunidade local. Porque pastores, às vezes, têm que lutar com a liderança por causa do conceito denominacional. Né? Então, um desses pilares, que você até já mencionou, é promover o pastoreio mútuo, ou seja, o cuidado de pastores, porque se um pastor não é sadio na sua vida espiritual, na sua vida emocional, na sua vida familiar, até por princípio bíblico, como poderá conduzir a igreja de uma forma sadia? Tá? Então, esse cuidado entre os pastores, esse cuidado pastoral, pastoreio, por isso envolve o aspecto de pastoreio de pastores, não tem nada a ver com chefia, né? E nem simplesmente alguém que é super experiente auxiliando alguém que é menos experiente. É a questão do companheirismo, é a questão do caminhar juntos. Às vezes, não necessariamente alguém que é mais velho em idade ou mais experiente no ministério, né? Mas alguém que está do lado, alguém que se coloca como um companheiro de jogo, alguém que se coloca como um irmão interessado no bem-estar do outro. Né? Então, esse é um dos pilares. Além disso, ajudar as igrejas na implantação da visão ou da vida de comunidade, da visão celular, compartilhando experiências, proporcionando assessoria ou consultoria, repartindo também recursos para isso, porque uma das características da rede é justamente o compartilhamento de recursos. Tá? Por exemplo, você, como pastor, ao longo dos anos de experiência, desenvolveu ferramentas, acumulou outras ferramentas, né? Adaptou ferramentas, conhecimento, e isso você, assim como eu e outros pastores da rede, coloca à disposição de outros pastores. Né? Não como um material que está à venda, mas como um recurso que entendemos ser recurso do reino de Deus. Deus nos deu, de alguma forma, né? Seja nos inspirando a desenvolver, seja a partir de outros que contribuíram para isso. Então, seguindo aquilo que ouvimos o Senhor, de graça recebeste, de graça dai. Eu não sei para quantos pastores eu já distribuí CDs com todo o meu material de treinamento, com todos os recursos e ferramentas que eu desenvolvi ao longo dos anos, gastando horas e horas de trabalho e de dedicação, né? Inclusive traduzindo coisas quando a gente não tinha em português. Quando iniciamos, por exemplo, em 97, para fazer os treinamentos de final de semana, a gente não tinha material. Eu desenvolvi muito ou adaptei muito a partir de materiais que foram baixados do site do Ministério Virgem Células nos Estados Unidos, o Ministério Touch, pastor Ralph Neighbor, traduzi coisas que não tinham ainda sido traduzidas, preparei os treinamentos em PowerPoints impressos em impressora já de tinta, isso ainda na época que não tinha conexão de banda larga. Era conexão de escada,
Passei horas e horas baixando material, traduzindo material, preparando, formatando para fazer as transparências que eram usadas em retroprojetor, nem projetor multimídia tinha na época. Eu não tinha, né? Então, todo esse material e outras coisas que desenvolvemos aqui em nossa comunidade tem sido distribuído em todo lugar que eu fui, que eu vou, aos pastores. E essa é uma característica da rede, né? Assim como eu tenho recebido também de muitos outros pastores. Você, inclusive, tem contribuído em muita coisa comigo e com outros. Então, ajudar os pastores e igrejas na implementação da visão celular. Tony, e eu vou E, aproveitar aqui até para fazer um exemplo, que uma das coisas que a rede faz com muita competência é conectar pastores e igrejas. Então, assim, de maneira bem exemplo, que a gente está batendo papo, tem pastores de vários lugares. O Clore já teve aqui na minha igreja, eu já tive na igreja do Clore, eu já tive na igreja do Marcelo, o Marcelo já teve na minha igreja, o Clore já teve na igreja do verdade, Marcelo. Eu acho que tanto eu como o Clore já tivemos em Marília, na igreja do Valceli, né? sim, A gente vai se conectando. A gente, aqui em São Luís, a gente, por exemplo, temos uma rede aqui, a gente dá treinamento na igreja um do outro, a gente desenvolve algo, a gente treina as outras igrejas a fazer, eles vêm aqui na minha, a gente compartilha o que tem. E aí a é gente é mais verdade. forte, porque a gente reúne o que todo mundo tem aprendido e vai compartilhando, dando treinamento. Por exemplo, o treinamento que o Clori veio dar aqui para a gente, para toda a rede aqui em São Luís, foi sobre como foi para os supervisores, né? Um Foi, dos treinamentos principais era a gente estava com deficiência e pedimos para o Clori vir ajudar com a experiência dele, com o treinamento. Então a gente vai se ajudando, né, Clori? Na é prática, isso nós aí. vamos conectando, nos conectando e se fortalecendo. É isso aí. E tem a parte de missões, né, Clori? Sim, o terceiro pilar, que seria o envio de missionários, pensando na questão do cumprimento da grande comissão, né? Especialmente focalizando ou focando povos menos alcançados, regiões menos alcançadas, e hoje nós sabemos a maior necessidade em termos de alcance do evangelho se encontra entre o mundo islâmico, né? Então, nosso terceiro pilar é o foco em missões, o envio de missionários. E o grande diferencial é o entendimento que a igreja local é responsável pelo envio, pelo cuidado dos missionários. Uhum. Só que a igreja local não faz isso sozinha, uma vez que um dos nossos valores é o trabalho em rede. Então, nós nos ajudamos mutuamente, igrejas auxiliando igrejas, no envio, no sustento dos missionários que estão sendo enviados. Nos últimos anos, isso tem se fortalecido e crescido aqui no Brasil, através da rede do coaching, através da nossa ligação com a CCMN, liderada então pelo pastor Ben Wong, que tem vindo ao Brasil há mais de 20 anos já para nos ajudar nisso. E hoje nós temos a grata satisfação de ver Deus agindo, de forma a termos vários brasileiros já no campo missionário. E eu falo com alegria que, inclusive, minha filha, meu genro e minha netinha, que nasceu no campo, estão no campo missionário. Agora, nós não estamos sozinhos nesse desafio, porque temos igrejas da rede que nos auxiliam no sustento deles, porque a nossa comunidade ainda não tem condições de sustentar integralmente, né, especialmente nesse momento, dada a alta do dólar. Uhum. E, então, nós estamos sendo auxiliados pela rede do Rio de Janeiro, por igrejas da rede, nesse envio. E, inclusive, também igrejas no exterior, que têm irmãos da Argentina, que têm nos ajudado, pessoas da Ásia, que têm nos ajudado.
né, através da CCMN, nesse sustento. A igreja local é responsável pelo envio, a igreja local é responsável pelo acompanhamento, pelo cuidado do missionário no campo, mas o trabalho, o esforço para fazer missões não é um esforço isolado, é um esforço em rede, é um trabalho em rede. E é isso que tem possibilitado a saída de vários brasileiros para o campo missionário. Nós A temos nossa alguns rede, que já... tu sabe dizer, Clori, quantos missionários nós já somos no campo? Ou... eu ia dizer isso agora. Nossa rede já tem enviado pelo menos 14, 15 missionários, e temos outros 4 que estão, pelo menos outros 4, 5 que estão só aguardando aí as aberturas. De fato, uma família já chegou a ser deslocada, mas ficou sem possibilidade de continuar a viagem por causa do fechamento dos aeroportos durante essa pandemia, né? Que é justamente uma família de Lajeado, o casal e 2 filhos. Já tinham feito todo o preparativo, iniciaram a viagem, mas em Guarulhos tomaram conhecimento de que o seu voo de continuidade tinha sido cancelado. Então tiveram que retornar para casa e estão aguardando a liberação. Então, ao final desse ano, nós teremos 19 brasileiros no campo missionário. Glória a Deus, glória a Deus. Inclusive gente aí de São Luís. Sim, a turma boa daqui. Que é um desafio, mas uma alegria tão grande. O que para nós, dúvida, missões era algo tão distante, e com a rede se tornou algo tão próximo da vida, do dia a dia da igreja. Tem sido uma experiência marcante. Mas, Clório, e como é que... Uma pergunta importante para quem está aí acompanhando. Como é que funciona na prática, assim, o dia a dia? O que que a rede faz? Quais são os encontros? Como é que funciona? Hoje nós estamos experimentando principalmente duas situações. Uma delas é o encontro mensal dos polos regionais, onde, seja num café da manhã, num almoço, ou num chá da tarde, café da tarde, os pastores se encontram, compartilham algum princípio da visão celular, ou algum princípio relacionado ao ministério, e tem um tempo de compartilhamento de experiências e necessidades, tem um tempo de ministração mútua, seja em trios ou em duplas, podendo orar uns com os outros, podendo compartilhar de uma forma mais íntima. Desse encontro, que para a maioria das redes, dos polos da rede, é mensal, aqui em Campinas, por exemplo, nós fazemos na terceira quarta-feira do mês. Desse encontro surgem outros encontros, sejam individuais, dessas duplas ou trios, para prestação de contas, para compartilhamento, sejam para ministrar ou auxiliar nas igrejas uns dos outros, tá? Falando com liderança, ministrando nos cultos ou dando treinamento. Esse encontro mensal acaba sendo o ponto de chegada para muitos pastores que estão se associando ou buscando saber mais sobre a visão celular, ou buscando um relacionamento dessa forma, né? Além disso, nós temos os encontros regionais. Por exemplo, com a vinda do pastor Ben Wong para o Brasil, nós normalmente visitamos, eu com ele, pastor Roberto lá com ele, você com ele, né?
visitamos os diferentes polos da rede para mentoria ou coaching de igrejas locais ou treinamento em grupo com os pastores daquela região, da rede naquela região. Esse é um outro aspecto. E desse movimento surgiu justamente esse envio de missionários, porque a maioria das igrejas que nem sonhavam em enviar missionários foram desafiadas, foram despertadas e foram encorajadas a fazê-lo, contando com o apoio tanto da rede aqui no Brasil quanto do exterior. Todos nós já temos sido favorecidos de alguma forma pelos irmãos, principalmente da Ásia, Hong Kong, Taiwan e outras cidades, outros lugares, para tornar isso uma realidade, né? Nesse processo, então, acaba acontecendo a mentoria ou pastoreio de pastores, acaba acontecendo a cooperação entre as igrejas, entre os pastores, acaba acontecendo o coaching, como a gente tem falado, né? Misturando com o discipulado. Porque um dos elementos fortes das essências é o discipulado. E o trabalho do pastor Ben Wong, o trabalho que a gente tem procurado fazer no MIC, na rede, é justamente ajudar as igrejas a vivenciarem, a implantarem, se ainda não o fizeram, avançarem no discipulado dos membros. Cada pessoa sendo discipulada. Claro que ainda estamos longe de ter essa vivência como uma realidade em todas as igrejas da rede, por uma série de fatores, mas essa tem sido a tônica e tem sido o esforço principal desses encontros. Além disso, os congressos regionais que estão crescendo, que estão sendo cada vez mais realizados, as igrejas da rede do Rio de Janeiro realizando o congresso regional, vocês aí no Maranhão realizando o congresso regional. Já teve no Rio Grande do Sul. Já foi realizado o congresso regional, tá? Porque, apesar da gente ter o congresso anual do Ministério Igreja em Células, especialmente nos últimos anos, muita gente não tem conseguido participar, tá? Então, entendemos que a regionalização dos congressos vai ajudar muito, principalmente na participação dos membros da igreja e dos líderes locais, de forma que possam receber uma palavra, um incentivo, capacitação, como todos nós já estivemos no Rio de Janeiro, por exemplo, né, contribuindo para o congresso regional. Então, isso é algo que tem crescido também. Né? Clore, onde é que a gente tem rede hoje no Brasil? E se tem alguém nos ouvindo que quer se envolver, como se envolver? Hoje nós temos 9 polos da rede no Brasil. Como eu disse a princípio, em São Luís, paralelamente ao que foi feito aqui em Campinas, em São Luís, o Alexandre e você contribuíram para desenvolver a rede. Do polo de Campinas surgiu um polo em São Paulo, o polo no Rio de Janeiro, que na verdade está em 2 pontos, na região noroeste e na região dos lagos, no Rio de Janeiro. O polo de Minas Gerais, que na verdade são pelo menos 2 polos, nós temos em vista um terceiro polo em Minas Gerais, tem uma rede em Belo Horizonte, tem uma outra rede no chamado Médio Piracicaba, que reúne ali a região de Itabira. O Polo do Sul, que começou em Curitiba, depois tentamos transferir para Lajeado e retornou para Curitiba, está sendo restaurado ou refeito em Curitiba, é onde o Alexandre está,
e tem feito um bom trabalho. Ah, o polo em São Luís, que deu origem ao polo de Maranhão, né? Do Pará. Maranhão não, Pará, né? Belém do Pará. O Alexandre e você, juntamente com o Rutiane, tem dado esse apoio lá, né? E o polo aqui de Campinas, né? Então, nós estamos em 9 polos da rede. Em cada localidade, nós temos coordenadores regionais. Você, o Alexandre e eu compomos um trio de coordenação nacional, tá? Assim como eu tenho um trio de coordenação regional aqui em Campinas, com o pastor Álvaro, o pastor Vicente. Em cada localidade, aí em São Luís você tem o Neto, tem a Rutiane, né? Em cada localidade, então, tem um grupo, um trio de coordenação, ou um trio, ou uma dupla, e os pastores e igrejas que compõem a rede. Nosso último levantamento, nós tínhamos em torno de 62 igrejas envolvidas na rede, igrejas envolvidas que eu digo realmente participantes da rede, né, diretamente, e cerca de 105 pastores comprometidos com a rede. Temos outros pastores que vêm e vão, participam de alguns encontros, mas pelo menos 105 pastores que são realmente comprometidos com a rede, estão andando juntos, estão caminhando nesses valores, né? Clori, e se alguém acompanhando aqui a conversa, aqui ou no YouTube, quando estiver lá, ficar interessado em se envolver para ajuda na transição, ou para o pastoreio de pastores, ou para no envolvimento de missões, quiser participar da rede, qual era a recomendação que a gente daria para eles? Bom, em princípio, todo o contato tem sido feito através do escritório do MIC em Curitiba, porque a estrutura do MIC serve de apoio para o suporte à rede, o avanço da rede. Ao entrar em contato com o MIC, seja para receber consultoria na implantação das células, seja para receber treinamento na igreja local, até o treinamento de líderes na igreja local, o escritório do MIC vai conectar essa pessoa, esse pastor ou líder interessado com o coordenador regional, né? Então, pessoas aqui de São Paulo, por exemplo, Minas Gerais, geralmente são conectadas comigo, ou com o Alexandre. O Alexandre tem dado assistência também aos irmãos de Minas Gerais, assim como aos irmãos do Sul, né? Então, o primeiro passo seria esse, entrando em contato com o escritório do MIC, através do site do MIC, www.celas.com.br, ou através desses canais, no Instagram, no YouTube, manifestando o seu interesse, vai receber um retorno, conectando com quem estiver mais próximo para receber esse auxílio, essa assessoria, né? O que acontece é que, normalmente, um de nós vai até o encontro desse pastor ou igreja interessado, ou recebe o pastor e alguns representantes da igreja. A gente é bem flexível na forma de fazer isso, né? Que em Campinas, por exemplo, eu tenho feito das duas formas. Tenho ido ao encontro de pastores interessados na região, ou até um pouco mais longe, às vezes até mesmo em outro estado, e também tenho recebido pastores e líderes que vêm para a gente passar um tempo falando, conversando e planejando juntos, né? Então, a primeira orientação seria essa: entrar em contato com o Ministério Igreja em Células, né? Que certamente você vai ser direcionado para alguém próximo da sua região para facilitar esse atendimento.
E, Clori, como daqui a alguns minutinhos a gente vai chegar, porque o Instagram ele só aceita 1 hora, eu queria fazer uma Ah, é pausa verdade. para duas comunicações importantes. A Sim. primeira é sobre o sorteio da última live, da última quarta-feira, e a gente já tem uma ganhadora. O livro que Opa! tinha sido Plantando Igrejas que se Reproduzem, do Joel Sim. Comiskey, e a vencedora foi a Tamires Stephanie. Olha aí que beleza, Tamires. Opa! De onde é, Tamires Tamires? Stephanie. E a equipe do MIC vai entrar em contato com você para pegar seus dados e a gente encaminhar o livro. E hoje tem também novo sorteio. A Jéssica aqui, nossa organizadora, ela vai fazer o sorteio justamente como a gente está falando da nossa rede de coach, você pode ser um coach. Sai ao contrário aí, né, Isso, na tela. Que isso, é inclusive, exatamente. um livro do bem, que é quem está nos ajudando no processo de implantação da rede no Brasil. Você pode ser um coach. Vai entrar a publicação assim que acabar a nossa live, entra a publicação lá. E o que você tem que fazer? Você tem que marcar 3 amigos lá nos comentários e curtir a publicação. Então, você curte a publicação, marca 3 amigos e automaticamente você vai estar participando. E é interessante que, eu me lembro até o Valceli, que estava com a gente aqui na rede, quando ele Sim. olhou esse livro, estava no auge daquela discussão, e cristianismo e coach e tal, e ele me Aham. ligou. Ele disse, Rafael, como é esse negócio de coach? Eu disse, irmão, deixa eu explicar uma coisa. Quando a gente está falando de coach, nós não estamos falando, talvez, daquilo que se tornou coach no Brasil. O conceito de Exato. coach, já que somos pastores de diferentes denominações, é como nós vamos te ajudar dentro da sua realidade. Então, nós vamos Aham. te ajudar a implantar esses valores e princípios em um modelo que se encaixe dentro da sua estrutura denominacional, dentro da sua Sim, realidade, dentro do seu contexto. E por isso, a palavra coach era uma palavra tecnicamente muito viável, assim que a gente começou esse processo há muitos anos atrás. Essa ideia de coach ficou um pouco desgastada no Brasil, até porque é ficou uma verdade. coisa quase religiosa em alguns ramos, né? Mas não, nós estamos falando. Quem lê esse livro, quer saber o que a gente está falando de coach? É só ler esse livro, vai ficar claro para você. E vale a pena a Inclusive, leitura. inclusive sobre as essências da igreja. Há um capítulo dedicado às essências da igreja. É um livro maravilhoso, recomendo Sem dúvida. para participar do sorteio. Quem não ganhar, compra, vale a pena, vai entender muito sobre a nossa rede e o que a gente pensa. E aí, Clore, vamos chegar aqui na. Quero também. Aqui já está no meu contador, abriu uma contagem aqui de 2 minutos, né? Ah, Mas eu é? queria só reforçar que a Sim, gente teve recentemente o nosso primeiro congresso online da nossa rede de coach, verdade, né? Semana passada verdade. teve o Ben, E, o Dene, lá de Hong Kong, falando com a gente, e teve inclusive, participantes de. sim, nós tivemos de participantes da Tailândia, inclusive, uhum, né? uhum, E de outros lugares que, por segurança, não convém mencionar. de vários lugares do Oriente. Foi uma Exato. experiência muito legal, até porque eu acho que a gente foi pioneiro no CCMN em fazer esse Eu acredito encontro que sim. online, assim, né? E, olha, e deixa eu adiantar uma coisa aqui. Foi tão empolgante para eles também, né, que estão planejando um encontro aqui no Brasil da nova geração. Que bom, glória a Deus, que bênção. Clori, eu tenho aqui na minha contagem aqui os últimos 50 segundos. Eu quero me Ok, querido. despedir, quero agradecer e deixar os últimos segundos aí para suas palavras finais. Tá, um beijão. Foi um prazer estar aqui com você, estar nessa conexão MIC. E eu quero dizer que eu estou à disposição, né, os pastores que fazem parte da rede sabem disso. Esse tem sido um tempo de intenso contato com pastores de diversos lugares. E aqueles que têm interesse em não estar mais sozinhos no ministério, nós estamos de braços abertos, e mãos estendidas e coração aberto para recebê-los. Ótimo, não tem jeito melhor de terminar a live. Deus Valeu, abençoe a querido. todos e Deus